A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas. Leia comigo a partir do versículo, são 3 versículos aqui. É o 19, o 20 e o 21. O título diz, A Família de Jesus. Versículo 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olha só. Bom, então a princípio já se percebe claramente que Jesus está pregando num recinto fechado, porque o comunicado que trouxeram para Jesus no versículo 20, estão lá fora, tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Um evangelho completa o outro. E eu quero que você observe comigo em Mateus no capítulo 12, esta mesma passagem que tem um complemento. Mateus capítulo 12, no versículo 46, tem essa mesma passagem, sendo como disse, um evangelho, ele complementa o outro. Um dos evangelistas, mostrou alguma coisa que o outro ainda não havia mostrado. Então, a família de Jesus, 46. Pode ler comigo também? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo, então dá uma paradinha, pretendendo falar. Isso aqui tem um entendimento, irmãos, porque tudo na palavra de Deus, o seu Deus, ele se preocupou com a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Muita gente pensa, Deus só se preocupa com a vida espiritual. Jesus é para a salvação eterna, para a gente não ir para o inferno. Mas daí não recebem as bênçãos da terra, porque tem esse tipo de pensamento errado. E outros já pensam que Jesus vem só para dar, não é? A comidinha, o feijãozinho com arroz, ou a prosperidade que vai levar a tudo que querem, tudo que tem vontade, enfim. Não, irmãos, Deus se preocupou com tudo. E você vê que a palavra de Deus, ela apresenta todo um cuidado de Deus, com a vida espiritual, com a vida material do seu povo. Mas o que acontece? Jesus então está falando, ele ainda, eis que estavam fora. Então, o Mateus já chega dizendo, olha, a família de Jesus estava lá fora. A mãe e os irmãos. E eles queriam o quê? Falar. Mas queriam falar e Jesus lá fora? Eles queriam que Jesus parasse tudo e fosse lá fora só para atendê-los. Aqui nós podemos entender muitas coisas, irmãos. Tem gente que, apesar de ser de Jesus, pessoas que são de Jesus, irmãos, mas que não entram mesmo na palavra para ficarem juntinho de Jesus. E tem gente que está sempre com o pezinho fora. Não é bem assim, isso é fanatismo, também não é assim. Sabe uma coisa que eu digo? Por exemplo, às vezes a gente está em família, e aí a gente começa a conversar, e não tem como, porque a palavra de Deus flui. Sai dentro dos assuntos. Sai dentro dos assuntos. E aí tem que dizer assim, mas meu Deus, tudo tem que ser de acordo com a Bíblia? Tudo tem que ser na palavra? Aí eu digo, eu não posso separar a pessoa da pastora. Eu não posso separar o ser humano que eu sou da pessoa salva que eu sou. Eu não posso separar conhecimento do mundo sem o conhecimento de Deus, porque o que Deus me dá de conhecimento é para tudo. Mas tem gente que não vê assim. Tem gente que no local de trabalho, fora da igreja, é natural. Doença é doença, problema é problema, e Jesus fica fora. Depois, quando entra na igreja, canta junto com a igreja, louva junto com a igreja, lê os versículos junto com a igreja, e sai da igreja e deixa tudo para trás.
Você não pode ser duas pessoas. Uma pessoa natural e uma pessoa espiritual ao mesmo tempo. Você tem que tomar uma decisão na vida. Ou você é natural ou você é espiritual. Quem aceita Jesus já saiu do natural. Jesus entrou no coração. Então está dentro. Você não pode estar fora, longe de Jesus, e querer que Jesus venha te dar uma atenção especial. Ah, eu fiquei doente, Jesus não cuidou de mim. Por que ele não cuidou? Porque não estava perto dele. Porque quem está perto aprende tudo. Pastor, eu estou perto. Tem que estar perto no local de trabalho, na rua, nas conversas. Às vezes o cristão conversa tão no natural que ele até confessa as doenças. Ou ele concorda com os outros, com as enfermidades. Tem gente que chega a apontar o dedo, não, amanhã é contigo. E a pessoa se cala, e tranquila. Ou às vezes tem um medo. Tua mãe estão lá fora, eles querem falar contigo. Tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Eles estavam do lado de fora, eles não queriam entrar para ouvir Jesus. Tem muita gente que participa de cultos, irmãos, mas não guarda a palavra que escuta. Não carrega Jesus por onde vai. Quando vem um sintoma, se apavora. Quando vem um mau pensamento, entra em desespero. Tem muitos cristãos que não sabem discernir pensamentos, irmãos. De vez em quando o diabo parece que encontra uns espaços grandes e começa a massacrar alguns filhos de Deus. Pensamento de morte, sintoma de enfermidade e pesadelo. E sintoma para todo lado e a pessoa entra em desespero. Por quê? Vamos ver se ainda estamos lá fora. Tem que entrar na palavra, adentrar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus disser é para colocar no coração e na prática. Não é só aquela temporada quando se precisa. A pessoa pode estar maravilhosamente bem hoje e de repente aparecer um sintoma e ela está tão no natural, tão longe de Jesus, que ela grita ai e pergunta o que é isso. Quando ela está dentro, ela diz, epa, que é isso, Satanás? Aqui não. Por que são duas pessoas, uma natural e uma espiritual? Por quê? Está aqui a família de Jesus, está lá fora. Eu digo que Maria só se converteu ao pé da cruz. Só quando o filho estava morto lá em cima, estava morrendo, que ele disse, mulher, olha aí o teu filho. Apontava para o João para dizer, ó, teu filho está aí. Eis aí o teu filho. Ou seja, aqui na cruz é o filho de Deus. Aí é o teu filho. Jesus disse ou não disse? Eis aí o teu filho. Porque na cruz estava o filho de Deus. O filho de Deus. Enquanto o cristão não entender isso, irmãos, quando uma pessoa se converte, ela sai do natural e entra no espiritual. Mas se entra de verdade, meu irmão. Entrou numa igreja, ou abriu a palavra, ou alguém te abriu a palavra, você aceitou Jesus, então entra, meu irmão, não volta atrás. Não volta a ser natural, que você nunca mais vai ser. Jesus entrou na tua vida. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer cuidar de você em todo tempo. Ele quer te ensinar. Então trouxeram a notícia para Jesus. Ô Senhor, mestre, tua família está lá fora, eles querem falar contigo. Ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, pretendendo falar. É outra coisa que quem está de fora, irmãos. A pessoa que está de fora, atente bem para isso. Ela não entende coisas espirituais. A pessoa que está de fora não entende coisas espirituais. Muito bem, saiu um diagnóstico. Ele é real, ele é verdade, ele é material, ele tem comprovação científica. Aí você marca aqui e vai em Lucas no capítulo 13. Versículo de número 10. Quem lê comigo? E ensinava no sábado numa das sinagogas. 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? Você diz amém? Amém. Você diz amém? Amém. Essa mulher estava numa sinagoga fazia 18 anos que ela tinha esse espírito de enfermidade. E certamente ela já estava lá, talvez a esses 18 anos ou há muitos anos.
Ela estava na sinagoga, ela já estava lá. Mas nesse dia, nesse sábado, Jesus entrou lá. Foi o dia que Jesus entrou lá e coincidiu. Ela estava lá. Jesus entrou, olhou para ela, o que ele viu? Um espírito. Ninguém conseguiu ver. 18 anos, ninguém viu que ela tinha um espírito nas costas. Ninguém viu que ela tinha um espírito encostado no corpo dela. Ninguém vê, meu irmão. Ninguém vê quando tem um demônio buzinando no ouvido para atormentar uma pessoa com desejo de suicídio, com pensamento de morte. Ninguém vê, mas Jesus vê. Estávamos na Rua Padre Nóbrega, antiga avenida suburbana. Não faz muito tempo não. Estávamos lá muito tempo. Depende, né, irmãos? Eu falo, não tem muito tempo. Hoje, quando às vezes falam, são 5 anos, meu Deus. Tá, mas tem o quê? 11 anos, 12 anos, 13 anos por aí. Estávamos lá. E, claro, a igreja lá, durante semanas, os obreiros oram. A gente ora e tal. O Senhor traz os necessitados, traz os aflitos, traz para a tua casa. E nós vamos ensinar, nós vamos orar. E aí, de repente, no meio do culto, eu senti dentro do meu coração que eu tinha que parar tudo e fazer uma oração por pessoas que estavam com desejo de suicídio. Pensamentos de suicídio, pensamentos, sentimentos, pensamentos. E aí, eu precisei ouvir 3 vezes, veio dentro do meu espírito, irmãos. Dia dos juízes, Jesus pode mostrar para você o que eu estou falando aqui, vou repetir palavra por palavra que veio dentro do meu coração. O culto estava sendo gravado, veio dentro de mim assim: para tudo e ora. Aqui há muita gente, há várias pessoas pensando em cometer suicídio. Eu falei, coisa da minha cabeça. Continuei. Só que a minha mensagem foi esfriando. Parecia um balão que perdeu o gás e estava caindo. Eu não tinha mais inspiração para pregar o que eu estava pregando. E veio a segunda vez no meu coração: aqui há várias pessoas que estão pensando em cometer suicídio. Segunda vez. E eu tentei continuar com a mensagem. Não vinha. Terceira vez veio no meu coração. Falei, caramba. Falei, não posso ser teimosa. Está muito forte, não é aqui, é aqui dentro. E eu falei para o pessoal da HIT na época, eu falei, gente, vou parar tudo. Agora, e o meu espírito inquieto, incomodado, meu espírito estava inquieto. Não sei te explicar, mas parecia que meu espírito estava sofrendo arranhaduras. E eu falei para todo mundo assim, não estou fazendo isso agora, estou dizendo o que aconteceu. Quando Jesus vê os espíritos que ninguém vê. Eu virei para toda a igreja e falei assim, irmãos, povo de Deus, visitante, todo mundo aqui, larga sua Bíblia na poltrona agora e fica de pé. Aí o pessoal não entendeu nada, porque está anotando uma pregação. Ninguém entendeu nada. Eu falei, para tudo, põe sua Bíblia aí na poltrona e fica de pé que eu preciso orar. E ninguém está entendendo. Então eu falei, gente, estou sentindo no coração que tem que fazer uma oração séria agora. Aí tudo bem, todo mundo botou caderno, Bíblia na poltrona, ficou de pé. E aí eu pedi, Senhor, toca em cada pessoa que estava pensando em cometer suicídio. Quem estava nesse culto? A senhora estava? Estava. Vocês estavam? Estavam? Padre Nóbrega, um domingo, 10 horas da manhã. O que aconteceu, vocês podem dizer antes de eu abrir a boca? Muita gente caída, manifestada. Desmaios, gritos. Foi isso? Não houve obreiros que pudessem expulsar de tanta gente. Grande parte visitantes. Parecia que Deus visitou cada pessoa. Não sei como, muitos que não eram da igreja e alguns que já eram da igreja, membros, manifestados, gritos, berros, desmaios, pessoas caídas, desmaiadas, simultaneamente. Não foi um agora e outro daqui a 30 segundos. Foi ao mesmo tempo. Pá! Não tivemos obreiros para expulsar. Eu falei, deixa que eu faça a oração, porque o Espírito Santo começou o trabalho e ele vai terminar. Novamente eu pergunto, quem estava lá nessa reunião? As irmãs aqui, eu tenho certeza que elas nunca faltaram num domingo e são membros da igreja há 20 anos. Portugal, o irmão estava lá, Kátia. Vocês eram novos convertidos. Estava lá, irmã Marília? Vocês estavam também? Margarete, irmão Jorge Teixeira, vocês também estavam? Eu estou errando em alguma coisa? Eu estou mentindo? Eu estou inventando?
Foram as manifestações simultâneas, todas ao mesmo tempo? Todas ao mesmo tempo. Eu fiquei tão... Eu quase que eu fiquei assustada. Embora a palavra de Deus diga, não pasmes nem te espantes. Eu fiquei impressionada como o Espírito Santo reuniu num culto tantas pessoas que estavam pensando em cometer suicídio. Quem olhasse aquelas pessoas na rua, ninguém veria um espírito atormentando as mentes e o coração daquela gente. Vai dizer, se mata, se mata, se mata. Ninguém veria no coração delas a angústia, a turbulência, o desespero. Eu fiz questão nesse culto, quando terminei a oração, tive que fazer a oração de libertação do altar, porque não tinha obreiro suficiente para ir a cada pessoa. Pedi para Jesus, falei, o Senhor começou a obra, o Senhor termina, o autor e consumador. Então o Senhor agora vai libertar cada pessoa e vai libertar todos. E quando eu disse sai, em nome de Jesus, todo espírito maligno, todo espírito de suicídio e todos os outros saiam, todos ficaram libertos e as pessoas iam se levantando, se recompondo, respirando. Isso aconteceu. O Espírito de Deus trabalhou dessa forma, por quê? Porque Jesus vê o que ninguém vê. Essa mulher estava 18 anos com esse espírito de enfermidade e ela andava curvada. Ela tinha uma doença material, ela tinha possivelmente a coluna totalmente torta, ou para frente, ou para trás, ou para o lado, mas que ela tinha um espírito de enfermidade, ela tinha. Ninguém viu, nenhum médico ia conseguir enxergar esse espírito. Quando é que o cristão vai entender, irmãos, que por trás de todo tormento tem uma força maligna atormentando? Quando é que o cristão vai entender que não surge uma doença no corpo se o diabo não estiver por trás dela para jogar aquele mal no corpo? Por que as pessoas não devolvem para ele? Porque não se preparam, porque não têm entendimento, porque aceitam, porque tem medo. São tantas as razões, são tantas as causas, mas o Espírito Santo vai ensinando na igreja, vai ensinando. A pessoa vem, vai aprendendo. Um dia aprende um pedacinho, outro dia outro pedacinho. Hoje nós estamos aprendendo uma coisa tremenda. Ninguém vê o que Jesus vê. Aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus, onde ele estava pregando, estavam aprendendo coisas que o mundo não sabe, para que enxergassem coisas que o mundo não vê. O maior cientista da face da terra não conseguiria ver esse espírito nas costas dessa mulher. Mas quando Jesus entrou lá, de imediato ele viu. E o que ele fez? Logo mandou chamá-la. Vem cá, mulher. Colocou a mão sobre ela e disse, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, ela era prisioneira da enfermidade, mas Jesus viu quem a estava aprisionando: um espírito maligno. Quando é que o cristão vai entender que tudo na vida de um ser humano é espiritual? A miséria é uma maldição, é espiritual. A prosperidade é uma bênção, só vem da mão de Deus se ela é real. Porque se ela é real, ninguém tira. Quando é que o cristão vai se esforçar? Mas muitos estão dentro da igreja, irmãos, mas estão fora do entendimento. Sabe por quê? Alguns não querem mergulhar. Às vezes eu digo, usando as figuras simbólicas que Deus usa, eu digo, mergulha na palavra. Outro exemplo que eu te dou. Tivemos esta semana, falamos sobre o Ezequiel. Deus chamou de filho do homem, que o nome dele tem a ver com Deus. E Deus não vai chamar um comedor de quibe de Deus. Então Deus chamou e disse filho do homem. A gente volta aqui, mas é fácil de achar. Vai comigo em Ezequiel no capítulo 2. O título, nós não vamos ler tudo, só 2 versículos aqui nesse pedacinho. A vocação de Ezequiel, a visão do rolo de livro. Versículo 1, capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Deixa eu te fazer uma pergunta. A família de Jesus, a mãe e os irmãos, poderiam ouvir o que ele estava falando? Não, porque estavam o quê? Do lado de fora. Mas a pessoa está dentro da igreja, irmãos. Mas ela vem, sabe por quê? Tem consciência que só Jesus leva ao céu. Tem consciência da verdade, só Jesus é o único Salvador. Sabe que precisa de unção para não ser atacada pelo diabo. Mas tem muita gente, irmãos, que ainda está com o coração totalmente lá fora. Ou seja, pensamentos naturais, sentimentos naturais, doença é doença, fracasso é fracasso.
O que aconteceu com Ezequiel? O caso de Ezequiel foi diferente. Qual foi o caso de Ezequiel? O povo de Israel estava totalmente desviado de Deus. Tão desviado, que Deus lá na frente mostrou uma visão para Ezequiel de um vale de ossos sequíssimos. Só tinha osso. Todos de pessoas, seres humanos. Como se essas pessoas tivessem morrido e os seus corpos desmanchados, como se elas tivessem sido mortas numa guerra. E eles eram soldados, mas estavam todos mortos, só tinha ossos. Aí Deus chama Ezequiel para que ele contemple aquilo, para que ele profetize, lance vida sobre aqueles ossos. Isso já te dá uma visão. Deus chama Ezequiel. Mas por que Deus mostrou aquele monte de ossos, que é chamado de o Vale dos Ossos Secos, e todos aqui conhecem? Porque o povo de Israel estava longe de Deus, irmãos. Às vezes a pessoa durante a semana não ora. Alguns oram, mas não oram com tempo suficiente para sentir a presença de Deus. Às vezes a pessoa não busca sentir essa presença. Não faz uma leitura. Não faz uma leitura para receber Deus falando no seu coração, para que Deus fale pessoalmente. Você faz leituras bíblicas, nós fazemos e eu faço. Mas tem algum momento que você sente que aquela palavra foi específica para você? Um alerta que Deus deu. Às vezes um puxão de orelha. Às vezes uma repreensão. O povo de Israel estava tão desviado de Deus. Na verdade, eles estavam até envolvidos com idolatria, com feitiçaria. Eles não queriam obedecer às leis que Deus havia criado para eles, instituído para eles. Eles estavam tão longe de Deus. E a palavra de Deus que o pecado faz separação. O salário do pecado é a morte. Então Deus mostrou aquele monte de ossos como se estivessem todos mortos. E o Ezequiel foi chamado para profetizar, ou seja, falar a palavra a eles, para que eles revivessem para Deus, voltasse a ser aquele exército poderoso. Quando o cristão está caído, o diabo brinca com ele. Às vezes o cristão está caído espiritualmente na saúde. Ele não percebe que ele está caindo no natural. Às vezes ele está caindo espiritualmente. Ele não percebe que ele está literalmente vivendo quase que como todo mundo vive, longe de Deus. Faz aquela oração metódica, faz aquela oração sonolenta, enfim. Só que o Ezequiel não. Ezequiel estava sofrendo, porque ele via aquele povo de Israel todo desviado de Deus, cometendo pecados, erros, falando naturalmente, falando besteira, pensando como todo mundo pensava. E aquilo deixou Ezequiel tão abalado, tão arrasado, que ele ficou espiritualmente caído. Ou seja, ninguém busca Deus. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, já que você não está nesse bolo, então vem cá você. Foi quando Deus falou com ele: põe-te em pé e eu falarei contigo. Enquanto o cristão não desperta, não se conscientiza que ele não está numa comunhão íntima, pessoal com Deus, espiritualmente ele está caído, irmãos. Tem gente que vai pensar assim neste momento: poxa, eu já passei fases da minha vida maravilhosas, que eu senti o Espírito de Deus, até tive inspiração de Deus para orar. Parecia que o Espírito Santo me transportou para o céu, porque eu me sentia na presença de Deus. Deus me fez lembrar de alguém, eu orei, aquela pessoa estava mesmo necessitada. Depois eu descobri que ela recebeu bênção. Ou seja, uma comunhão pessoal com Deus. Está faltando isso, irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.